O primeiro passo para voltar a dormir, o tema da nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindas. Vou colocar o tema aqui. O primeiro passo para voltar a dormir. Ai, saiu o meu efeito. Mudou meu efeito. Será que eu consigo voltar? A pessoa mudando a skin no meio da aula. Ai, esse aqui... Ai, meu Deus, eu vou ficar com cara de Hello Kitty. Tá bom esse aqui, né? Vamos lá, gente. Como que tá aí? Tá frio? Vamos lá. Rapidinho aqui a nossa aula. Pra quem não me conhece, meu nome é Luara. Eu sou mãe de 5 filhos. Sou consultora de sono há 5 anos. E atendi muitas famílias, ajudei muitos bebês a retornarem a dormir. Não estavam dormindo bem, né? A terem noites de descanso. Alguns bebês com um padrão de distúrbio de sono. Outros apenas com alguns ajustes que precisavam ser feitos, né? Caiu minha xuxinha aqui. E eu tô bem aqui na minha varanda. Vocês vão ouvir uns barulhos de carro aí, talvez. Me ajeitando aqui. Então tá. Por que eu quis criar essa aula? O primeiro passo para voltar a dormir. Porque existe sim um ponto inicial, né? E não é uma receita de bolo, não é uma receita pronta, que é só você ir lá e aplicar e faz isso. Não, porque cada bebê vai ter as suas necessidades particulares, vai ter o seu momento. A Dália tá reclamando um pouquinho. Ô amor, a Dália tá reclamando ainda, pega ela lá. Ela tá melhorando da estomatite, ela tá bem dodóizinha. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que tem solução. A privação de sono, ela tem solução. Então, em qualquer idade, ela vai ter como... Ela tem como ser resolvida. Aí foi acalmar ela. Então, há muitas mães chegam... meu bebê tem 2 anos, tem como melhorar? Meu bebê tem 8 meses, tem como melhorar? Sim, tem como melhorar. Em todas as idades, mesmo crianças, que às vezes algumas crianças ainda estão com um padrão de distúrbio de sono, tem como melhorar também. Tô falando aqui. Tô falando sozinha, tá sem som. Voltou agora, né? Obrigada. Ainda bem que vocês não ouviram os cachorros latindo. Tava um monte de cachorro latindo aqui, vocês não ouviram. Então eu tô falando assim que não existe milagre. Eu não sei se eu parei nessa parte. Não adianta você querer copiar a rotina dos outros. Às vezes você vê a rotina de alguém na internet. Porque fulano faz essa rotina de sono, vou fazer igual.
Porque tem mãe que é assim, né? Tem mãe que adora ver dicas e sai seguindo. Ah, porque fulano falou que tem que ficar o ar-condicionado no 17. Ah, porque fulano falou que tem que fazer tal massagem. Ai, meu Deus, muito cachorro latindo aqui. Acho que essa vai ser a primeira e a última live que eu faço aqui fora. Mas é que lá dentro também vai acordar as crianças, né? Então, a gente vai se resolver. E aí, assim, não adianta você ficar querendo copiar a rotina dos outros. Alguém que você vê na internet, uma blogueira, uma influencer. Ah, porque a influencer tal usa cama montessoriana, ela não usa berço, o bebê dela dorme. Ah, porque fulano de tal diz que faz tal rotina, deixa a casa 1 hora antes, tudo desligado. Não é isso que vai fazer o seu bebê dormir. Eu sempre, às vezes tem gente que fala pra mim, ah, já sei, eu vou começar a fazer rotina, que a Luara falou que tem que fazer rotina. Mas eu falo, minha filha, não adianta nada você fazer rotina sem fazer autonomia de sono, tá? O que vai fazer o seu bebê dormir bem é a autonomia de sono. E isso não significa que é engessado, que sempre tem que ser assim, que seu bebê nunca vai ter nenhuma regressão. Não significa isso. Mas que um dos pontos principais para o seu bebê dormir bem é ele conseguir passar pelos ciclos de sono. Ele precisa acordar e saber voltar a dormir. E isso é uma coisa natural do ser humano. Acordar e voltar a dormir. E aí, se o seu bebê perde essa habilidade, ele fica acordando a noite inteira, né? Porque ele não sabe retornar a dormir, porque ele tem a associação, tá? Então, vamos lá, gente. Não existe milagre, então, vocês entenderam. Não adianta querer ficar copiando macetes por aí, porque não é isso, não é o primeiro passo. O primeiro passo é entender o ritmo do dia do seu bebê. Se você quer que a noite melhore, o dia do seu bebê precisa ser melhorado. Se você quer que seu bebê durma melhor à noite, ele precisa dormir melhor durante o dia. Não tem como, tá? Não tem outra forma. Então, você tem que entender o ritmo do seu bebê, começar a observar ele. Eu sempre falo isso na consultoria. Nossa primeira semana sempre é uma semana de análise da rotina, observar a janela de sono do bebê, o tempo que o bebê passa acordado, fazer um diário do sono, anotando a hora que o bebê acorda, a hora que ele dorme, quando ele começa a apresentar sinais de sono. Cada bebê vai ter o seu padrão. Então, não adianta querer copiar a rotina dos outros ou apenas olhar um modelo pronto, sem considerar as necessidades particulares do seu bebê, tá bom? Então, um primeiro passo, se você quer melhorar a noite de sono do seu bebê agora, é amanhã você começar a observar que horas ele acorda, quanto tempo ele passa acordado, se vocês têm um ritmo diário, ou se não, Luara, você fala assim, tá completamente sem rotina, cada dia de um jeito mesmo, eu não consigo criar um ritmo. Então, o que eu observei é que não tem ritmo nenhum. Então, você tem que começar fazendo isso, observando o dia do seu bebê, tá? Esse é o primeiro passo. Quando você começar a observar e mapear o sono do seu bebê, o que você vai fazer? Você vai começar a observar os sinais de sono do seu bebê. Os sinais de sono, mas sabe que eles são enganosos, principalmente com bebês com menos de 3 meses. Eles são só uma base de observação. Não significa que é isso que vai te guiar, porque eu não acredito em a gente ficar se guiando só por sinais de sono, tá? A gente precisa juntar uma rotina com sinais de sono, né? Uma rotina de horários com sinais de sono para o bebê dormir com autonomia. Mas você tem que ter essa observação, porque eu sei que muitas mães acabam seguindo a vida ali, deixa a vida me levar, e ela vai seguindo os dias sem prestar atenção em nada, sem prestar atenção no dia do bebê, quantas sonecas o bebê faz. Você tem que ter essa noção. Quantas sonecas o seu bebê tem feito, se está normal para a idade, se está normal o seu bebê fazer 3 sonecas, por exemplo, aos 5 meses. Ah, não, meu bebê tem 6 meses e meu bebê faz 4 sonecas no dia. Será que tá normal? Não está. Um bebê de 6 meses fazer 4 sonecas picadas no dia. Da mesma forma que não é normal um bebê de 1 mês fazer 2 sonecas no dia. O bebê de 1 mês precisa de várias sonecas. Esse bebê de 1 mês que tá fazendo, por exemplo, 2 sonecas, ele vai ficar acordando a noite inteira, porque a rotina dele está toda desajustada, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso. Então, o primeiro passo, que é o que eu faço já na minha consultoria, é dar essa orientação para as mães de observarem o dia dos seus bebês. Daí tem que ter essa noção de quantas sonecas são necessárias. E aí, no meu material, no meu e-book, que as mães da consultoria recebem, que é o Guia Prático Sono Amável, lá eu dou todo o passo a passo de como deve ser a rotina.
por cada idade. Quantos despertares são normais, quantas sonecas cada bebê precisa em cada idade. Então, a gente tem que ter a noção disso. Para conseguir melhorar a noite, tem que ter noção do dia e melhorar o dia do bebê. Agitação para o seu sinal de sono, meu filho de noite tem uma hora que dá um pico de energia. Na verdade, isso é bem complexo, porque assim, depende muito do temperamento de cada criança. E se ele tem esse pico de energia, que a gente fala mais que é cortisol, né? O bebê fica mais, assim, agitado, que isso, quem faz isso é o cortisol. Isso acontece após passar a hora do sono. Quando já era para ele ter dormido, aí não dormiu, aí a criança libera esse pico de energia. Que aí parou de liberar o hormônio do sono, começou a liberar o hormônio da adrenalina, do cortisol. E a criança fica mega agitada. Então, isso é mais pela exaustão, né? Mas depende muito, porque tem criança que é naturalmente muito agitada. E assim, a minha experiência com meu filho, né? Quando ele era bebezinho, que eu não tinha noção de nada com meu primeiro filho, não fazia ele dormir na hora certa. Eu achava que ele tinha que guiar a rotina dele. Eu deixava ele dormir assim, eu achava que ele que mandava, sabe? Ele dormia a hora que ele queria, ele fazia soneca a hora que ele queria. E aí, ele acabava exausto. Ele acabava porque eu não sabia que eu tinha que colocar o meu filho pra dormir, que eu tinha que fazer um ritual de sono, que eu tinha que fazer um ritual de desacelerar, como eu anotei aqui, eu ia falar pra vocês, eu ia esquecendo. Você tem que também criar esse ritmo, é um passo prático pra você fazer, né? Depois que você começa a observar o dia do seu bebê, que é uma coisa que eu não fazia com o meu primeiro filho, que eu tinha que ter feito, né? Isso gerava exaustão nele, deixava ele extremamente agitado. Às vezes ele ficava rodando, assim, de tão exausto que ele tava. Porque eu achava que ele tinha que se colocar pra dormir, gente. Isso não existe. A gente que é mãe, a gente tem que criar o ritual de sono pro filho. Por exemplo, todo dia, 7h30, a gente começa o nosso ritual. Aí na sua rotina você vai ver como fazer, qual horário melhor aí. Não é toda família que vai ter o mesmo horário, né? Depende. Se o seu filho dormir até às 9, 8h30, 9 horas, tá ok, tá? Mas cada família vai ter a sua realidade. Mas assim, estabeleça esse horário. Não deixe o seu filho ficar decidindo. O seu bebê ficar decidindo na hora que ele vai dormir. Por exemplo, não, meu bebê, eu deixo ele dormir meia-noite porque ele quer. Porque ele gosta, sabe? Não existe isso. Isso tudo tem que ser conduzido pelos pais. É a gente que determina essa rotina. E aí, às vezes, no início não vai dar certo. No início, a criança não vai querer dormir aquela hora que a gente tá colocando. E aí, você vai continuar dia após dia. E, às vezes, é que tem alguma coisa desajustada. Porque ele não tá querendo dormir cedo porque acordou tarde. Então, claro, criança que acorda tarde não vai dormir cedo. Isso não tem como. Porque não vai passar as horas que ele precisaria durante o dia para ter aquele gasto de energia para ter sono, né? Faltou a adenosina, que é o hormônio do cansaço. Por isso que só dorme cedo criança que acorda cedo. Se a criança acordou 10 da manhã, vai dormir 10, 11 da noite. Principalmente se fizer soneca. Não tem jeito, então tem que acordar cedo se você quer que seu filho durma cedo. Mas assim, é isso, crie o ritual de sono, que é uma coisa básica, muita gente já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Eu mesma, meu primeiro filho, eu achava que isso era, sei lá, um abuso, uma coisa ruim. Falei, não, como assim? A criança tem que mandar no sono dela. Ela tem que dormir quando ela quer. Ela tem que dormir quando ela paga desmaiada. Não, não é assim, gente. Os filhos, eles não sabem se colocar pra dormir. A gente que tem que colocar eles pra dormir. Fazer um ritual de diminuir as luzes da casa, diminuir a agitação. Não que assim, que a sua casa tem que estar um breu a partir das 5 da tarde, que ninguém pode mais falar, que ninguém pode mais respirar na casa, que tem que ficar... Eu tenho até uma amiga que tá me falando que ela fazia isso, né, com o bebê dela. Dava 5 da tarde, ela apagava tudo, deixava o maior escuro, não sei o que, pra não atrapalhar a melatonina. Gente, maior besteira, assim, você ser muito bitolada com isso e não ter autonomia de sono, não vale de nada, tá? Seu bebê não vai dormir nada bem, mesmo você fazendo isso. Assim, pode ser que ele não vai entrar num padrão de distúrbio de sono, que é aquele bebê que acorda a noite inteira. Pode ser que não vai ter distúrbio de sono, mas ele vai ainda acordar mais vezes do que ele precisaria estar acordando, só porque ele não tem autonomia. Mas você tá achando que tá fazendo rotina, tá deixando de viver depois das 5 da tarde, né, apagando tudo. Mesmo assim, não tem efeito, porque não tem autonomia de sono, que é o segredo, né? É o arroz e o feijão.
O resto tudo é cereja do bolo. Ah, diminui luz, ritual do bom dia, rotina, tudo cereja do bolo. Se o seu bebê não tem autonomia, isso vai fazer com que ele tenha mais despertares. Mas lembrando, não é todo bebê que vai entrar em um padrão de distúrbio de sono. O que é o distúrbio? Vai se tornando um transtorno. É o bebê que acorda a noite todinha, fica acordando de hora em hora. Mesmo ele estando... Sempre foi assim, né? Passa fase, vem fase, sono não melhora. E aí a mãe acaba colocando a culpa, porque é dente. Ah, porque tá frio. Ah, porque ficou doente. Porque tá com o nariz entupido, porque tá com tosse. Mas a vida do bebê vai ser marcada por essas fases mesmo. E se ele não tiver autonomia, não vai melhorar nunca. Vai crescer pra sempre, você vai ficar sem dormir pra sempre. Se você não fizer esse primeiro passo. Que é assim, você começar a perceber a sua rotina, né? Fazer esse mapa, esse diário da rotina, do sono do seu bebê. É um primeiro passo básico pra você começar. E depois você tem que passar para os outros passos que depois a gente vai conversar mais, né? E lembrando que dia 3 de junho a gente vai ter a nossa live especial do nosso evento que eu tô criando, que é o resgate do descanso. Eu vou até criar um materialzinho, vou enviar lá no grupo, vou deixar nos stories o link do grupo se você quiser participar, que é o resgate do descanso, para você resgatar como mãe o seu momento de descanso, as suas noites de descanso, aprendendo a educar o soninho do seu bebê, porque ele precisa educar. Assim, o sono é fisiológico, mas tudo vai depender dos hábitos que a gente cria com o nosso bebê, com a nossa criança. Então, às vezes, não é porque o bebê nasceu assim. Tem gente que acha isso. Eu achava, meu primeiro filho, eu achava que cada bebê nascia de um jeito. Tinha uns que dormiam, uns que não dormiam. E aí eu achava, não, meu bebê nasceu sem saber dormir. Que ele nasceu desse jeito. Não é assim, gente. Não existe isso. Bebê que nasce sabendo dormir, bebê que não nasce. Assim, claro que existem os bebês dormidores longos, que é o bebê que tem mais necessidade de sono. E bebê dormidor curto, menor necessidade de sono. Mas nenhum bebê tem que dormir mal, porque prejudica o crescimento, o desenvolvimento, a família, tudo. Todo mundo tem que dormir, tem que descansar, tá bom? Não é normal, nenhum bebê nasceu pra dormir mal. Nenhum bebê. Claro que fases de gripe, essas fases pioram um pouquinho, mas os bebês sabem retornar a dormir bem quando tem a condução correta e a autonomia de sono, tá? Então, o primeiro passo, você tem que entender o ritmo do seu bebê, do dia do seu bebê. E um passo prático para você fazer amanhã, se você ainda não faz, começar a mapear os sinais de cansaço do seu bebê, quantidade de sonecas, fazer um diarinho, sabe? Da rotina do seu bebê, do dia do seu bebê. Fazendo isso, você vai começar a ter mais clareza sobre o padrão que o seu bebê apresenta e como que aí você vai conseguir melhorar a partir disso. Por exemplo, até se você começar uma consultoria de sono e você já tiver esse mapinha da rotina do seu bebê, essa noção de como está, ou quando muda, o que aconteceu, qual que é o padrão, fica muito mais fácil de solucionar, fica muito mais fácil de encontrar o que pode estar acontecendo exatamente para o seu bebê não estar dormindo bem, se é realmente falta de autonomia ou se são outros motivos, tá bom? E é isso. E o ritual de desacelerar, se você ainda não faz, comece a fazer o ritual de sono, tanto para sonecas quanto para o sono noturno. Desacelerar, apagar luzes, mas sem bitolação, sabe? Sem ser neurótica com isso, que isso é só uma cerejinha do bolo. Não é isso que vai fazer o seu bebê dormir a noite toda. É apenas a cereja do bolo, tá, gente? Então essa foi a nossa aulinha rápida de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Aqui já foi todo mundo dormir, menos a Dália que tá chorando. Acho que eu falei bem rápido, né? Fazia tanto tempo que eu não fazia live aqui. E aí eu tava contando do Liam, né? Que o Liam, eu não fazia rotina, achava que era uma coisa ruim pra criança. Porque, gente, na internet tem gente falando isso. Tem gente falando que rotina é ruim, que educação de sono é ruim, que você educar o seu filho é ruim. Você vai encontrar de tudo aqui nesse mundo da internet. Então, você tem que escolher qual caminho você vai seguir. Se é o caminho de uma mãe que escolhe educar o seu filho para ordem, né, para rotina, para virtude, para que toda a família viva em harmonia, descanse. Ou se você vai escolher viver um caminho que você deixa o seu filho, a Deus dará. O seu filho fazer o que ele quer. Ah, porque meu filho não precisa de ordem, meu filho dorme a hora que ele quer, ele acorda a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, ele manda. Isso já começa desde bebê. E tem gente que acha que isso é educar. Isso é deseducar. Você não está ensinando seu filho.
e você depois vai chorar no futuro, infelizmente. E, infelizmente, na internet tem as linhas de pensamento que vão ensinar que isso é o melhor. Que o melhor é você não educar o seu bebê, que o melhor é você não educar o seu filho, que educação é algo ruim. Vai ter gente falando isso aí. Então, aí você vê que mãe você vai querer ser. A mãe descansada ou a mãe exausta? A mãe que entende que se ela não buscar o seu descanso, a ordem, ela nunca vai encontrar. Porque ela não tá priorizando isso, tá? Então, é questão de prioridade mesmo. Você se priorizar a sua saúde, priorizar o bem-estar da sua família. Ai, gente, desculpa essa cachorrada aqui. Tem muito cachorro aqui na rua. E eu tô bem no lado de fora. Então, próxima live eu vou tentar ficar dentro de casa. Ai, é um lugar bom. Tem, lá fora é mais silencioso, né? Lá onde tem a terra. Mas lá a internet, eu acho que o sinal não fica bom. Aqui fica muito bom o sinal da internet. Mas eu vou ver se dá certo fazer lá. Vou fazer um teste depois. Dá pra montar um estúdio lá no fundo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Então, até o próximo vídeo. Desculpa aqui. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Envie o meu perfil pra alguma mamãe que precise de ajuda. Tchau.